Fala galera, boa noite, boa noite. Começando a falar do Corinthians ontem, hein? Que empatou, buscou empate no Mineirão. Cruzeiro 1, Corinthians 1. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, comenta, compartilhe e tamo junto. O Cruzeiro fez o gol com o Matheus Pereira e o Corinthians buscou o empate com o João Pedro Choca. O Corinthians não fez um gol à toa, o Corinthians buscou o resultado, lutou e conseguiu. O Corinthians não fez um jogo que se esperava do Corinthians. Mais uma vez a equipe cansada, o Cruzeiro no primeiro tempo fez por merecer o resultado, tanto que fez o gol com o Matheus Pereira e depois teve o gol muito bem anulado do Caio Jorge. E o Corinthians aproveitou no final do jogo, né? Para empatar com o João Pedro Choca de cabeça sem chance para o Cássio. E uma expulsão do Willian, lateral direito do Cruzeiro. Quase que o Memphis vira no final do jogo, mas ele perdeu o gol. O Corinthians está cansado? Está cansado. É muito jogo, é muito jogo. Só que em si, o resultado é importantíssimo para o Corinthians. O Corinthians já é o terceiro no Campeonato Brasileiro. Olha a mentalidade, são 7 pontos em 4 partidas. Importantíssimo. Agora, o que acontece? A equipe do Cruzeiro, ela desperdiça oportunidade em casa. O Corinthians não. O Corinthians busca um empate, mesmo jogando com reservas. Agora eu vou falar uma coisa para você, Dorival. Se escalar Charles e Pedro Raul, você tá de sacanagem. Para não falar outra coisa. É brincadeira, não dá para esses caras jogar no Corinthians, Dorival. Pelo amor de Deus. Coloca a minha mãe para jogar lá, mas não coloca o Charles e nem o poste Raul. O Pedro Raul, ele é ruim porque dói. Aí tem alguns torcedores do Corinthians que defendem esse cara. Mas mais uma vez esse cara entra, tem oportunidade e não faz nada. Esse cara não se condiciona. Eu não sei como virou jogador de futebol. Eu não sei um cara desse. Mas o treinador escala ele. Por que não coloca o Favela? Por que não coloca o Guilherme Amorim da base? Vai colocar Pedro Raul? Vai colocar o Charles, que é morto? Aí você tá de sacanagem, né, Dorival? É brincadeira, né? Mas no mais o Corinthians lutou e conseguiu o empate merecidamente. Aproveitou a falha do Cruzeiro. E isso é importantíssimo, porque no Mineirão não é fácil. Ganhar do Atlético Paranaense fora e empatar com o Cruzeiro foi muito bom o resultado. O Corinthians consegue um grande resultado fora de casa. Mas ao meu ver, Dorival, você escalar o Charles e o Pedro Raul é perda de tempo, porque são dois jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Corinthians. Mas um resultado importantíssimo. O craque do jogo, João Pedro Choca, de cabeça fez o gol. E esse moleque que muitos queriam, muitos achavam que era ruim, chegou a ser emprestado para o Ceará, quase foi para o Torino, mostra o potencial que ele tem e o quanto ele cresce. O André Ramalho, muitos estão descendo a lenha nele, não está bem fisicamente, mas ele terminou a temporada. E o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil com ele na zaga. Então, assim, no meu ver, hoje, o André Ramalho, ele não é titular do Corinthians. Precisa se condicionar melhor. Mas é uma peça do grupo. Não é um zagueiro ruim. Só que o detalhe, o Gabriel Paulista é titular. Chegou agora. Agora, um jogador que não está bem é Ranieri. O Ranieri não consegue render aquilo que ele rendia. Ele está muito abaixo do que o Corinthians precisa. Então, assim, a questão é o seguinte: o gol do Cruzeiro do Matheus Pereira deixaram o cara bater. E isso não pode acontecer. Vocês do meio de campo, um tem que chegar para travar a jogada. O Martinez seria esse jogador. Só que o Martinez fez caca. E o que aconteceu? O Martinez saiu do Corinthians. Agora, o Corinthians precisa, nesse sentido, do Ranieri. O Ranieri é esse cão de guarda que o Corinthians tem. Então, Ranieri, você precisa se recuperar. O Corinthians precisa de você. No mais, foi na raça. Agora é o Campeonato Paulista. Esqueceu o brasileiro. De passo em passo, o Corinthians está chegando. Aí vão descer além no Depay porque o Depay perdeu o gol. O Depay não perdeu o gol. Acontece que é o seguinte, ele errou na finalização. Mas no mais, o Corinthians consegue, mesmo sem o Yuri Alberto, mesmo mesclando o time, empatar com o Cruzeiro e bons resultados, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. O que muitos times não estão conseguindo. Por exemplo, o Flamengo vem oscilando, o Palmeiras vem, como se diz, ganhando, mas estava oscilando. O Fluminense perdeu ontem. Então, assim, o Corinthians hoje está jogando o melhor futebol do futebol brasileiro. É o futebol de resultados.
Não é um futebol para encantar, mas está conseguindo resultados que são importantes, mesmo com o grupo enxuto, mesmo sem algumas peças, o Corinthians vem conseguindo resultados, o que é importante. E o Yuri Alberto machucado, lesionado, o Corinthians está numa semifinal de Paulista, ganhou uma Supercopa, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista e está brigando por mais títulos. Está na semifinal do Campeonato Paulista de novo. Então, assim, méritos do Dorival. O Dorival Júnior, mesmo sem limões, consegue fazer uma limonada. E esse resultado contra o Cruzeiro é para tirar o chapéu, porque o grupo ontem realmente está de parabéns pela entrega. O Corinthians não fez um grande jogo, mas criou oportunidades no segundo tempo e buscou o empate contra o Cruzeiro, que é a decepção do campeonato. E o Pedro Milans, lateral direito, perdeu um gol, Pedro Milans. Vamos que vamos, né, cara? Para perder um gol desse, né? Mas do mais, resultado importantíssimo. É isso que a gente quer de vocês. Entrega. Não precisa jogar bonito, mas conseguindo vitórias, conseguindo empate, conseguindo se entregar, ter raça, ter vontade, o corintiano fica feliz e agradece. Comenta o que vocês achou, o craque do jogo, João Pedro Joca. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e tamo junto. Vai, Corinthians!